Queridos, quero dar um apoio a todos os professores que eventualmente possam estar vendo as minhas aulas. Quero dizer-lhes que o fato de eu colocar tudo no quadro, aqui são 3 vídeos publicados com esta aula de como caiu no vestibular. Por que eu encho o quadro? Porque eu gosto muito de dar um início, o meio e o fim do assunto. Então, desculpem os alunos que acham que a letra está muito pequena porque eu empacoto demais. Não, não é questão de empacotar. É deixar todo este assunto para você comparar. É comparando que você vê a diferença. Assim, posso, por exemplo, agora voltar à primeira aula das 3, ao primeiro vídeo dos 3, mostrando que a equação de transmutação número 9, faltou a resposta. Então vamos lá. Se a soma dos números ou índices inferiores totaliza 8, terá que ser uma partícula alfa, porque 2 somado com 6 dá os 8 da esquerda. E tem que ser partícula alfa mesmo, porque se a esquerda, o índice superior deu 16, tem que acrescentar 4 aos 12 para também dar 16. Então, o nitrogênio 15, com um choque de próton, se transforma em carbono 12 e ainda libera uma partícula alfa. Da mesma forma, no segundo vídeo, nós estávamos falando que a tabela periódica foi dada. E o elemento que estava sendo questionado era o elemento radônio. Por que ele facilmente vai para a atmosfera? Porque ele faz parte da família dos gases nobres. Sendo gás, rapidamente passa para o espaço. E citei a tabela do hélio, neônio, argônio. Quebraram a xerox do radônio. Lembra quando você era iniciante? Hélio, Nelly e Arnaldo quebraram a xerox do Ronaldo. Pois é, os elementos corretamente: hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e o unióctium, octium 8. Este elemento, ele foi descoberto agora, em 2015. E em 2016, esse elemento novo, que é um gás nobre, ele foi denominado de oganésio. Oganésio em homenagem a um dos pesquisadores que criaram a possibilidade de um novo elemento. Este elemento químico, ele é produzido via colisão de partículas, que nós explicaremos amanhã, na próxima aula. Não perca. Bom, agora nós queremos falar, encerrando esta aula, falar desse vídeo sobre bomba de cobalto e o desastre em Goiânia, o desastre do Césio. Eu quero unir esses dois, porque o Césio provocou todo aquele desastre, porque foi desativado um hospital, e na desativação do hospital, de maneira irresponsável, os materiais não foram devidamente guardados em ambiente seguro. E foi destruída uma cápsula onde havia césio. Por que essa cápsula foi desprezada? Porque ela fazia parte de uma bomba de césio. Bomba vai explodir? Nada de explodir. Assim como uma bomba explode energia, esta bomba de cobalto manda um jato de partículas beta. Então, existe a máquina, que é a bomba de cobalto. Lá em cima existe uma situação em que o cobalto 59, que não é radioativo,
lá em cima ele leva um choque de um nêutron. Aí o cobalto 59 pacífico se transmuta em cobalto 60. Este é radioativo. O 59 não é. O radioativo foi criado. Aonde? Lá em cima, na máquina. E, ao ser criado, ele imediatamente se transmuta em níquel. E, para se transmutar em níquel, ele manda uma partícula beta. Então, lá em cima na máquina, é que está havendo esse bombardeio de nêutron do cobalto 59. Lá em cima está sendo criado o cobalto 60. E lá em cima o cobalto dá uma bomba de partículas beta. O paciente com câncer, ele fica numa maca e recebe lá de cima um jato de partículas beta. Aí, o efeito dessas partículas beta é acabar com as células cancerígenas. Claro que, por efeito colateral, células boas também se queimam, morrem. Mas matar a célula cancerígena é que é o ideal. A bomba de cobalto não é explosão. A bomba de cobalto é produzir partículas beta que incidam no material que tem que ser morto, tem que acabar com o câncer. Só que o efeito do cobalto 60 foi avaliado como não muito bom. E o cobalto, na bomba de cobalto, foi substituído pelo césio 137. O césio 137 é que foi lá na máquina para projetar partícula beta. E esta máquina de césio projetando partícula beta com a mesma finalidade que as betas do cobalto 60, que é fulminar as células cancerígenas, pode funcionar, porque o hospital, digamos, faliu, não sei o que houve. E o césio lá da bomba foi deixado de lado. Um catador de lixo chamado Devair pegou aquela cápsula, afinal, queria fazer algum dinheiro nessa situação desastrosa que nós vivemos. Aliás, tudo isso aconteceu em 1987. Exatamente há quantos anos atrás? 2097, 2007 e 2017. Exatamente há 30 anos atrás. O que aconteceu? Simplesmente aconteceu de que o césio que emite partícula beta foi parar lá na comunidade. E na base do martelo, na base da picareta, sei lá o que eles usaram. Aliás, tem um filme que eu ainda não vi, mas eu quero ver. O Pesadelo do Césio. O Pesadelo de Goiânia. E o césio acabou nas mãos de uma garotinha de 6 anos. Claro, ela passava césio porque ele era radiante, era luminoso. Aliás, ela chamava o pai de o maior mágico do mundo por ter criado aquele pó. Todo mundo morreu. A questão da bomba de cobalto, anterior à bomba de césio. Bomba por produzir partícula beta. Bomba de cobalto é um aparelho muito usado em radioterapia para tratamento de pacientes, especialmente portadores de câncer. O material radioativo usado nesse aparelho é o cobalto 60, com um período de meia-vida de aproximadamente 5 anos. O período de meia-vida é de 5 anos. Admita que a bomba de cobalto foi danificada e o material radioativo exposto à população. O material foi exposto. Quer dizer, está criando uma situação da situação real que aconteceu com a bomba de césio. Vamos admitir que este artefato também caiu nas mãos da população. Após 25 anos, a atividade desse elemento
ainda se faz sentir num percentual em relação à massa inicial de quantos por cento? Muito bem. Se o período de meia-vida é 5 anos, admitindo que esse aparelho, hoje, depois de 25 anos, ele ainda tem cobalto 60. Tem qual porcentagem de cobalto 60? Esta é a pergunta. Bom, para analisar a ritmo de vestibular, com certeza, mas sem perda de tempo, nós estamos vendo que, se você pudesse fazer aquela figurinha, desde que não sejam muitas, você então tem uma massa inicial correspondente a 100%. Depois de 5 anos, vai ficar 50%. Depois de mais 5 anos, vai ficar 25%. E assim por diante. O modelo figurinha, ele é justo, ele é correto e vai dar a resposta certa. Mas, se forem muitos percentuais, pode perder tempo. Então, nós vamos ser mais rápidos. Se passou o tempo correspondente a 25 anos e o período de meia-vida é de 5 anos, cada 5 anos fica a metade. Nós vamos então descobrir que o tempo de 25 anos sobre o tempo de 5 anos vai me dar 5 períodos de meia-vida. Então, primeiro período é de 100 para 50, o segundo de 50 para 25, são 5 períodos em diante. Ora, se a massa inicial é para considerar 100%, se no início, ao início quer dizer quando a peça, o aparelho com esse cobalto foi criado, foi montado. Se a massa inicial corresponde a 100%, depois de 5 períodos, ora, esse 5 será expoente do 2, porque cada vez vai para a metade. Uma progressão geométrica invertida. Então será a metade, será um quarto, será um oitavo, será 2 na quinta. Ora, 2 na quinta, 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32. Será o resultado do 100 por 32. 3,125%. Este é o valor da massa ainda existente de cobalto reativo depois de 25 anos. Se cobalto foi considerado não eficiente, depois de 25 anos ainda tem cobalto naquela peça. É dentro dessa filosofia que aconteceu o desastre do Césio. Esta bomba de cobalto não tem-se notícia que realmente produziu o efeito nocivo. Agora, esta bomba de Césio 137 foi amplamente noticiado e ainda hoje tem Césio lá na cápsula, que hoje finalmente estão enterrados, lacrados. Pegando carona nessa primeira questão, nós temos então o comentário sobre o desastre do Césio lá em Goiânia. Ela foi utilizada pela VUNESP, São Paulo. Em Goiânia, 100 gramas de cloreto de césio. Não se usa nesse material o césio puro. Não é o minério de césio, mas um sal de césio. O césio na forma de cloreto de césio. Repetindo, em Goiânia, 100 gramas de cloreto de césio, sendo que o césio é o isótopo 137, foram liberados de uma cápsula antes utilizada em radioterapia e causaram um grave acidente nuclear, como relatado no filme Pesadelo de Goiânia, Pesadelo do Césio. O gráfico representa a cinética da desintegração desse isótopo. Muito bem, então os anos se passam,
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. O tempo passa e a quantidade de césio diminui. Mas, observa, é uma situação, um gráfico, onde o zero vai ser alcançado bem lá na frente. Porque para cada período vai para metade. E se cada vez ficar só a metade, vai muito longe para acabar aqueles 100 gramas que foram colocados inicialmente. Bem, então, a primeira pergunta é: qual o tempo de meia-vida? O tempo de meia-vida se determina pelo tempo que leva para ficar a metade. Então, calculando, por exemplo, de 100 gramas para 50 gramas, quanto tempo se passa? Se pega o início, quando eram 100 gramas, era ano zero. 50 gramas é ano quanto? É ano 30. Uma vez determinado o período de meia-vida, que foi o tempo para ficar a metade do material, em 30 anos, temos uma informação. Qual o tempo de meia-vida? Tá ok. E quanto por cento tem hoje? Hoje, sabendo que em 1987, na ocasião da quebra do lacre, na quebra do material expondo o césio para as pessoas e meio ambiente, aconteceu em 1987, para o dia de hoje. Então, qual é o tempo? O tempo que nós temos corresponde aos dias de hoje, 1017, para 1987. Isso então vai nos levar exatos 30 anos. Ora, assunto encerrado. Se passaram-se 30 anos até a época em que foi quebrado o lacre, posto o césio para matar e destruir, temos a informação de que este tempo, em função do período de meia-vida, corresponde a N vezes o P. Se nós temos duas informações, o tempo e o P, vamos querer saber agora quantos períodos se passaram, que então são o tempo de 30 anos para o período de meia-vida, também de 30 anos. Ora, quantos períodos se passaram? Passou apenas um. Se passou apenas um período, qual é a massa que ainda mantém? A massa final corresponde à massa inicial dividido por 2 elevado a n. Então, teremos que se a massa inicial foi de meros 100 gramas, dividido por 2 elevado a 1 por 2, qual é a massa que nós temos hoje? A massa que ainda tem hoje para produzir radiação, para provocar o que provocou lá e que foi manchete no mundo inteiro. É uma massa ainda de 50 gramas. Simplesmente, nós estamos no gráfico nesta posição. 30 anos depois, existe lá em Goiânia, enterrado agora devidamente, 50 gramas de césio para provocar partículas beta, que eram para matar células cancerígenas. Tote ao seu dispor.